Amigos cósmicos, bem-vindos ao canal Ascensão Espiritual. Hoje eu convido vocês a dar um passo para dentro, a dar um passo para dentro de si mesmos, porque hoje nós vamos estudar as leis divinas. Muita gente se pergunta: será que eu estou indo na direção certa? O que Deus quer de mim? Por que eu continuo sofrendo? Será que existe um jeito de viver a vida com mais sentido? Como eu me aproximo mais de Deus? É por isso que o tema de hoje é tão importante, porque ele responde essas perguntas. Hoje a gente vai conversar sobre a lei natural, ou também chamada lei divina, segundo a ótica universalista. Mas não se preocupe, não será uma palestra cheia de teoria difícil. O que a gente vai buscar aqui é clareza, clareza espiritual, clareza moral, clareza de caminho, e com história e aplicações práticas para nossas vidas. E acima de tudo, um convite para olhar para dentro e reencontrar aquela voz interior que a gente muitas vezes não escuta. Vamos iniciar? Então, primeiramente, o que é a lei natural? Eu já começo trazendo uma pergunta que Kardec fez aos espíritos na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? A resposta é simples, direta e profunda. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Ou seja, não é castigo, não é controle, não é regra imposta, é orientação amorosa. A lei natural é um mapa de Deus para que a gente encontre a verdadeira felicidade. A lei natural é a lei de Deus. A lei natural ou lei divina, como vocês podem ver, é o conjunto das regras eternas e imutáveis criadas por Deus que rege o universo, tanto o mundo físico quanto o mundo moral e espiritual. Ela mostra o caminho do bem, da justiça, do amor e da evolução. Quando seguimos essa lei, nos aproximamos de Deus. Mas onde pode se perguntar? Mas muita gente pode se perguntar: tá, mas onde está escrita essa lei? No livro sagrado, no código secreto? Aí os espíritos respondem na questão 621, na consciência. Olha a beleza disso. A lei de Deus está escrita dentro de nós. Isso significa que cada ser humano, independentemente de religião, de cultura ou de país, traz consigo uma bússola moral. A gente sabe lá no fundo quando está fazendo certo ou está se desviando. E quanto mais a gente evolui, mais essa voz da consciência vai ficando clara. Seiscentos e quinze. A lei de Deus é eterna? A resposta dos espíritos é curta, mas profunda. É eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Quando as leis humanas mudam, a lei de Deus permanece firme, perfeita, eterna. Ela é uma bússola da alma, sempre apontando para o bem, para a verdade, para o amor. Ela está gravada na consciência de cada espírito. Se sofremos é porque nós se afastamos dela. Não porque Deus pune, mas porque saímos da sintonia da harmonia divina. Essa pergunta nos lembra que Deus não muda, que a lei não muda, quem precisa mudar somos nós mesmos. Deixa eu te contar a história. A história chama O Códice Esquecido. Conta-se que num mosteiro antigo, escondido entre montanhas, havia uma biblioteca milenar.
Ali, em meio aos livros raros, existia um códice muito especial, um manuscrito que, segundo os monges, trazia a lei de Deus, escrita com perfeição, clara, viva, transformadora. Muitos vinham de longe, curiosos para encontrar esse códice, mas ao chegarem e vasculharem a biblioteca, nada encontravam. O códice não estava à vista. Um dia, um jovem buscador, insistente, perguntou ao ancião do mosteiro: Mestre, por que esconde esse livro sagrado? Não seria melhor mostrá-lo ao mundo? O ancião o conduziu até um espelho simples, antigo e disse apenas: Leia o códice. O jovem confuso respondeu: Mas isso é só o meu reflexo. O mestre, com olhar calmo, explicou: O códice está aí. A lei de Deus não está nos livros, meu filho. Está gravada na tua consciência. O problema é que muitos passam a vida inteira procurando fora o que já está dentro. Qual é a moral da história? Que a lei de Deus não precisa ser descoberta, precisa ser lembrada. Ela já está em nós. A vida, com seus desafios e encontros, só serve para revelá-la. O maior livro sagrado é a tua consciência, e cada ato teu é uma página escrita diante de Deus. Meus amigos, essa história simples traz uma verdade poderosa e ao mesmo tempo esquecida por muitos de nós. A lei de Deus não está escondida, não, ela está revelada dentro de cada um. O jovem buscador representa todos nós. A gente vive procurando respostas nos livros, nas doutrinas, nas palavras, e tudo isso é valioso, claro. Mas o ancião nos lembra que o verdadeiro livro sagrado não está sobre a estante. Sabe onde é que ela está? Está dentro da consciência. E a gente, por hábito ou por medo, muitas vezes evita olhar no espelho. Porque olhar no espelho é confronto. Olhar no espelho é silêncio. É escutar a voz que fala sem som, mas que grita quando estamos prestes a trair nossa essência. O códice que o rapaz queria ver com os olhos só podia ser lido com a alma. E isso é o que a lei natural é. Não é uma lista de regras, mas um chamado interno, profundo, universal. É a bússola silenciosa que aponta para o bem, mesmo quando tudo em volta grita pelo contrário. O universalismo nos ensina que a consciência é santuário onde Deus nos fala diretamente. E não há religião, não há filosofia, não há livro que substitua essa voz da consciência. E, contra ela, é entrar em guerra consigo mesmo. Segui-la é construir paz, mesmo quando o mundo oferece conflito. Por isso eu repito com firmeza, e o amor na frase que fecha a história. O maior livro sagrado é a tua consciência, e cada ato teu é uma página escrita diante de Deus. E agora eu te convido a refletir sinceramente. Que tipos de páginas você tem escrito? Porque no final da vida, quando fecharmos os olhos do corpo, o livro que será aberto diante da vida maior será o da nossa consciência. E que ele esteja cheio de verdade, compaixão e fidelidade à lei que não muda, à lei natural. Essas são as 10 leis divinas. Vamos entender cada uma delas de forma prática e aplicável no nosso dia a dia. O universalismo não vem trazer um conjunto de dogmas ou proibição. Ele vem lembrar a gente do que está gravado no espírito desde sempre. Ele vem acender uma luz onde estava escuro, organizar o que estava confuso e convidar a gente a seguir esse caminho com liberdade e responsabilidade. Porque Deus não quer robôs espirituais. O que ele quer? Ele quer que nós estejamos conscientes
despertos, agindo com amor e discernimento. E afinal, o que acontece quando a gente se afasta dessas leis? Quando a gente sofre, e aqui eu falo de sofrimento profundo mesmo, sofrimentos morais, espirituais, muitas vezes é porque a gente se desviou dessa lei, nessa vida ou em outras, mas o resultado aparece: desequilíbrio, dor, inquietação, e o objetivo não é castigar, é ensinar. A dor, no fundo, é um convite à mudança. E é a vida dizendo: ei, tem um novo jeito, vem por aqui. Então por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui para relembrar essa lei, para tentar enxergar com mais nitidez o que o coração já sabe. Porque todos nós, todos estamos aqui para o quê? Para evoluir. E a lei natural é justamente a estrada segura dessa evolução. É por ela que a gente vai se tornando melhor, mais lúcido, mais amoroso, mais leve. Hoje a gente vai olhar juntos para essas leis, que são 10 expressões morais. A ideia não é só entender com a mente, é sentir com o coração, é perceber como isso se aplica na nossa rotina diária, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a ficarem comigo até o final, mas não só com o corpo, e sim com a alma presente, porque a gente vai falar aqui não é só bonito, é necessário, e pode se deixar transformar muita coisa dentro de você. Vamos juntos, cada uma dessas leis de Deus, que não exclui ninguém, que não põe medo, que educa, que liberta e que reconduz cada um de nós à nossa origem divina. Que esse momento seja leve, mais profundo, que seja reflexível, mas também prático. E aqui cada um ao sair leve consigo mais luz, mais clareza, mais coragem para viver a lei de Deus com autenticidade. Vamos iniciar? A primeira. A primeira é a lei de adoração. Meus irmãos de jornada, será que estamos mesmo adorando a Deus? Ou será que no fundo estamos adorando as nossas próprias vontades? Será que nossas preces são verdadeiros diálogos com o Pai? Ou lista de pedidos, como se estivéssemos diante de um balcão de bênçãos? Deixa eu te contar uma história. Certa vez um sábio foi procurado por alguém que queria saber como adorar a Deus de verdade. Ele então disse algo que ficou marcado: todos os dias eu me recolho em silêncio, não para pedir, mas para ouvir. E quando eu ouço a voz de Deus dentro de mim, percebo que a verdadeira adoração começa no silêncio e termina em ação. Veja, começa no silêncio e termina na ação. Que profundidade isso, não é? A lei de adoração é uma das leis morais que Allan Kardec nos apresenta na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Ela nasce de um sentimento natural que brota no coração do homem, o desejo de se ligar ao Criador, de reconhecer a sua presença, sua grandeza e a sua bondade infinita. Não se trata de ritos externos, de repetições vazias ou de palavras bonitas. Como dizem os espíritos superiores, adorar é levar o pensamento a Deus. É o movimento da alma, é a busca sincera de sintonia com o bem. A prece que o universalismo nos ensina a valorizar tanto é justamente isso. A mais profunda forma de adoração, quando feita com humildade, gratidão e confiança. Através da oração, da contemplação da natureza, da escuta interior, da atitude de gratidão, nós cultivamos esse elo com o divino. Mas, mais importante ainda, adoramos a Deus pela forma como vivemos, pela coerência entre o que cremos e o que praticamos.
O universalismo nos ensina que Deus não deseja sacrifícios nem cerimônias repetitivas. O que Ele quer? Ele deseja comunhão viva, deseja o nosso coração desperto. Adorar é reconhecer Deus não como um ser distante, autoritário, punitivo, mas como amor supremo, como a inteligência que rege tudo com sabedoria, como um pai que nos quer próximos, não pelo medo, mas pela afinidade. Imagina a cena, bora colocar isso na prática. Você acorda de manhã, a agenda tá cheia, mas antes de correr para resolver tudo, você para. 3 minutinhos em silêncio. Fecha os olhos, respira fundo, eleva o pensamento a Deus. Não pede nada, apenas agradece. Se quiser pedir, tudo bem. Sente a presença profunda dele em você. Isso, meus irmãos, já é adoração. E muda completamente a vibração com que a gente entra no dia. Porque adorar a Deus não é só estar no templo, é carregar esse templo dentro de si, é transformar as menores coisas do cotidiano em oportunidades de comunhão com o sagrado, com Deus. A verdadeira adoração não se mede por palavras, mas pela sintonia que cultivamos com Deus no coração. Começa no silêncio, se aprofunda na escuta e se realiza na ação. Então a gente deve adorar a Deus não só com os lábios, mas com a vida. Com a vida. A próxima é a lei do trabalho. O que você está fazendo hoje? O que realmente contribui para o seu progresso espiritual? Eu digo espiritual porque às vezes nos ocupamos tanto, fazemos tantas coisas, mas será que estamos realmente crescendo ou apenas nos distraindo? Um discípulo, já cansado da rotina e de seus desafios, perguntou ao mestre: Mestre, por que tanto esforço? Por que tanta luta? E o mestre, com serenidade, respondeu: A pedra se transforma em escultura com um golpe de cinzel. Sem esforço, ela continua pedra. Isso diz tudo. O trabalho é o cinzel que talha a alma. O trabalho é uma lei natural. Está em toda parte, em todas as esferas da vida. Tudo na natureza trabalha, desde a gota d'água ao planeta que gira, desde a semente que germina o espírito que pensa. E se tudo trabalha, como poderíamos nós, seres em evolução, ficar de fora? Trabalho é toda ocupação útil, isso inclui o trabalho físico, intelectual, emocional, espiritual e especialmente moral. A pergunta 676 de O Livro dos Espíritos é clara. Por que o trabalho se impõe ao homem? A resposta é direta. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. O trabalho é o que nos tira da estagnação, do automatismo, da superficialidade. Ela nos faz crescer, amadurecer, evoluir. O espírito, ele progride como? Pelo esforço. O esforço verdadeiro é aquele que move na direção do bem, não importando a área. A ociosidade, meus amigos, é atraso, é negação da própria vida. E é bonito perceber, Deus trabalha, os espíritos puros trabalham, o universo é movimento, cooperação, construção. O trabalho não é castigo, como muitas pessoas pensam, é instrumento de aperfeiçoamento. Não existe trabalho pequeno, existe consciência pequena diante do que é grande. Quando se trabalha com amor, até o menor gesto se transforma num ato sagrado. Vamos imaginar algo comum. Você está no lar ou no serviço e tem uma tarefa repetitiva para fazer. Aquela tarefa que ninguém quer. Pode ser lavar o chão, organizar um material ou cuidar de alguém com paciência. Você poderia reclamar, fazer de qualquer jeito, ou
você escolhe colocar ali sua melhor intenção, fazer com capricho, com presença. E aí, aquele ato simples vira uma oferta espiritual. Porque trabalhar, meus irmãos, é colaborar com Deus na construção do bem. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. O valor do trabalho não está na aparência da tarefa, mas no espírito com que ela é feita. A lei do trabalho nos lembra a evoluir. É um compromisso ativo, que cresce, exige esforço, e que a vida nos oferece todos os dias oportunidades preciosas de moldar nossa alma, como um cinzel molda a pedra. Que a gente não fuja do esforço, porque é através dele que o espírito deixa de ser pedra e começa a revelar a escultura divina que está destinada a ser. A próxima, meus amigos, é a lei de reprodução. Como temos tratado o dom sagrado da vida que Deus nos confiou? Será que reconhecemos a grandiosidade por trás de cada nascimento? Ou estamos vendo a reprodução apenas como um fenômeno biológico, sem a devida reverência ao plano espiritual que a envolve? Uma mulher teve um filho que nasceu com limitações físicas e cognitivas. Um amigo, tocado pela situação, comentou: "Você deve estar muito triste." Mas ela, com olhar sereno, respondeu: "Triste? Não, eu fui escolhida. Deus confiou uma alma preciosa à minha guarda." Que resposta! Que compreensão da maternidade como missão, como serviço à vida. A lei de reprodução é como ensina os Espíritos na questão 686 de O Livro dos Espíritos, uma lei da natureza. Sem ela, o mundo corporal pereceria. É por essa lei que a vida se renova, que as almas reencarnam, que o progresso se realiza. Mas o universalismo vai além da biologia. Ele nos convida a enxergar o aspecto espiritual da reprodução. Cada nascimento carrega uma história interior. Cada reencarnação traz um propósito. Cada laço familiar é um reencontro de almas. A reprodução é um instrumento divino da reencarnação, da construção de lares, da reparação de débitos e da vivência do amor em sua forma mais profunda. Trazer uma vida ao mundo não é um gesto qualquer, é um ato sagrado, que exige responsabilidade moral, consciência espiritual e, acima de tudo, amor. A sexualidade, nesse contexto, não deve ser vista como fonte de prazer egoísta ou como impulso desgovernado, mas como um campo de aprendizado, onde o respeito, o afeto e o equilíbrio são valores essenciais. É por isso que o universalismo não condena, mas educa, não reprime, mas ilumina. Ele nos mostra que a energia criadora é divina e que usá-la com sabedoria é parte do nosso processo evolutivo. Você é pai ou mãe e, mesmo com as pressões do mundo moderno, escolhe educar moralmente seus filhos. Você ensina valores, fala sobre espiritualidade, coloca limites, mostra o caminho do bem. Ainda que muita gente diga que isso já é fora de moda, pois é aí que o verdadeiro sentido da reprodução não é apenas gerar corpos, é formar almas. É participar ativamente da construção de um mundo melhor a partir do lar. A lei de reprodução é uma extensão do amor divino. Por ela, Deus nos permite colaborar com a vida, nos confia almas para educar, cuidar e principalmente amar. Vamos então tratar esse dom com reverência que ele merece. Não como algo instintivo, inconsciente, banalizado, mas como aquilo que realmente é, um sagrado chamado
a condição, um sagrado chamado à cocriação com Deus. Vamos para a próxima. A próxima é a lei de conservação. Você cuida da sua vida, que recebeu como se fosse um presente ou como se fosse algo descartável? Será que temos valorizado verdadeiramente esse corpo, em essência, essa oportunidade preciosa de crescer? Certa vez, um homem estava plantando árvores e alguém que passava por ali comentou: "Você não vai colher sombra alguma dessas árvores." E ele respondeu com serenidade: "Mas alguém vai, isso já me basta." Essa pequena cena ensina uma grande verdade. Conservar é um ato de amor pelo presente e também pelas gerações futuras. Não se trata só de preservar para si, mas de respeitar a vida como um bem comum e sagrado. Na questão 703 de O Livro dos Espíritos, aprendemos que Deus concede a todos os seres o instinto de conservação, porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Ou seja, viver é crescer, viver é cumprir a programação reencarnatória. É por isso que conservar a vida, o corpo, na mente, na natureza, é um dever sagrado. A lei de conservação nos ensina que cuidar da vida não é egoísmo, é espiritualidade prática. O corpo que temos, os recursos que usamos, os alimentos que ingerimos, as emoções que cultivamos, tudo isso faz parte do grande templo em que o Espírito se manifesta na Terra. Aprofundar de si não é vaidade, ou seja, aprofundar na questão de cuidado. Cuidar de si não é vaidade, é respeito, é gratidão pela oportunidade que nos foi dada. Mas também não devemos cair no extremo do apego material, do culto ao corpo, da obsessão pelo prazer. A lei de conservação pede equilíbrio. Ela nos convida a valorizar a vida sem a possessividade, o cuidar do corpo sem esquecer a alma, a preservar os recursos naturais, entendendo que eles são empréstimos de Deus. Porque tudo aqui é empréstimo de Deus. Desperdiçar alimentos, esgotar a natureza, abusar dos prazeres, intoxicar o corpo com vícios, ou a mente com desequilíbrios, tudo isso fere essa lei. E cada vez quando você fere a lei, gera consequências. Vamos supor, você escolhe se alimentar com moderação, cuida do seu corpo com respeito, sem exageros. Caminha, respira ar puro, limita o estresse, evita abusos físicos e emocionais. E quando algo está em desequilíbrio, você busca o ajuste com paciência. Você compreende que conservar o corpo é honrar o instrumento da reencarnação, que cuidar da mente é proteger a lucidez e que preservar o planeta é colaborar com o futuro da humanidade. Esses pequenos gestos, mesmo que simples, quando feitos com consciência, são expressões vivas da lei de conservação. A vida que temos não é nossa, é um presente de Deus confiado à nossa guarda. O corpo, o planeta, os recursos, a saúde, tudo isso nos foi dado como empréstimo divino. Tudo isso necessita de um propósito divino. Viver é sagrado, conservar é servir. Que a gente aprenda a cuidar do que é nosso e também do que é de todos. Porque quando protegemos a vida, estamos protegendo o plano de Deus para nós e para a Terra. Lei da destruição. Será que conseguimos enxergar a destruição como instrumento de renovação divina? Ou será que ainda vemos apenas perda, dor e ruína,
sem perceber que pode estar renascendo por trás do que está caindo. Vamos entender como uma história. Conta-se que, após um terremoto, um templo muito antigo desabou por completo. Um jovem com os olhos marejados olhava em silêncio para as ruínas e disse: era a casa de Deus. O ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro e falou com doçura: às vezes, meu filho, as paredes caem para que a fé saia do prédio e entre no coração. Essa cena nos ensina que a destruição, como quando é vista com os olhos da alma, não é fim, é libertação, é começo de algo mais verdadeiro. Na questão 728 de O Livro dos Espíritos, aprendemos algo surpreendente. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é transformação, com o fim da renovação e melhoria dos seres vivos. Veja, até a destruição, quando guiada pelas leis divinas, tem um propósito superior. Nada é destruição, nada é desperdiçado no universo. Tudo que é transitório está sujeito à transformação. E a destruição, quando necessária, não é punição, é etapa do progresso. Quando sofremos perdas de pessoas, de condições, de estruturas, dói. Mas se olharmos com os olhos da alma, podemos perceber que a dor não é fim, é passagem. Que aquilo que ruímos por fora pode estar abrindo espaço para algo florescer por dentro de nós. Assim como a árvore solta as folhas para renascer no tempo certo, há momentos em que Deus permite que algo caia para que o espírito se eleve. A morte do corpo, por exemplo, é um dos grandes temores da humanidade. Mas o universalismo nos mostra que ela é apenas um retorno, libertação da alma para novos caminhos. Vamos supor, você perde uma pessoa querida, um emprego, uma posição, uma segurança. Você sente, você chora, é natural, mas você escolhe não se revoltar. Isso é primordial. Você escolhe aprender, escolhe transformar a dor em algo transcendente, em algo de luz. Você entende que, como a largata que se desfaz vira uma borboleta, certas fases precisam morrer para que outras possam nascer. Você vive uma dor, mas escolhe renascer através dela. A destruição, quando compreendida sobre a luz da lei divina, deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Deus não é autor de caos, ele é autor de quê? De evolução. E às vezes a vida precisa sacudir a gente, sacudir as estruturas, para nos lembrar que a fé não habita só no que é sólido. Ela floresce no invisível, no íntimo, no eterno. Que possamos aprender a ver além das ruínas, porque onde o mundo vê fim, Deus pode estar dizendo: aqui começa um novo capítulo da tua alma. Lei da sociedade. Você se isola não para sofrer e se entrega às relações para crescer? Quantas vezes, feridos pelas dores da convivência, nós afastamos, pensando que paz é ausência de contato. Mas será que não é justamente o contato que nos ensina a amar? Disse que um homem viveu décadas isolado, num eremitério, longe de todo mundo. Um dia, um visitante subiu a montanha e lhe perguntou: você encontrou a paz? O eremita respirou fundo e respondeu: encontrei silêncio, mas ainda não aprendi a amar. Essa resposta que o eremita deu nos mostra algo essencial.
O silêncio pode acalmar, mas é o convívio que ensina o amor. A gente colocar o amor na prática. Na questão 766 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais afirmam com clareza: Deus fez o homem para viver em sociedade. E na 767, eles complementam: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. Ou seja, viver junto não é só uma opção, é uma necessidade espiritual que todo mundo precisa. Somos, por natureza, seres sociais. Fomos criados para cooperar, para compartilhar, para crescer juntos. A convivência é uma escola, e como toda escola tem provas, desafios, lições que se repetem até que a gente aprenda. Conviver desenvolve a paciência, a tolerância, a renúncia, a humildade, porque é fácil ser gentil sozinho. Difícil é manter a gentileza diante da impaciência alheia. É fácil parecer evoluído quando ninguém nos confronta, mas é no espelho do outro que vemos quem somos de verdade. O atrito não é castigo, é burilamento. Vamos supor que vocês poderiam escolher ficar em casa, em silêncio, longe dos conflitos. Mas o que você escolhe? Você escolhe um grupo de estudo, ao trabalho voluntário. Mesmo sendo mais reservado, você entende que precisa se conectar e que o outro também precisa de você. Você não vai ao grupo só para ensinar, vai para aprender. Porque no grupo há o desafio, há a diferença, há o exercício do perdão, da escuta, da humildade. A vida em si é sociável, é uma sociedade. A vida em sociedade é uma bênção com espinhos, mas cada espinho esconde uma flor de virtude que pode desabrochar. Deus nos convida à convivência, porque sabe que o amor verdadeiro não nasce no isolamento, nasce no servir, no compreender, no se doar. Não fomos criados para sermos ilhas, fomos criados para formar pontes. Que saibamos ver no outro não um obstáculo, mas uma oportunidade. Porque é juntos que subimos, é juntos que nos iluminamos, e é juntos que nos aproximamos de Deus. A lei do progresso. Você tem usado o teu tempo para realmente evoluir, crescer, transformar? Ou será que tem ficado preso aos mesmos erros, aos mesmos padrões que não levam a lugar nenhum? Quantas vezes repetimos as mesmas atitudes, esperando resultados diferentes? Será que já não passou da hora de construir uma ponte, de mudar a rota? Conta-se a história de um homem que atravessava todos os dias a mesma estrada, mas havia um buraco no caminho e ele sempre caía nele. Um dia, cansado de se machucar, ele parou, olhou o problema de frente e disse: já é hora de construir uma ponte. Esse é o momento do progresso, reconhecer o erro e decidir mudar, decidir agir. O universalismo nos revela que o progresso é lei natural e inevitável. Deus nos fez para crescer, para evoluir. O espírito, desde a sua origem, caminha para a perfeição, como todo mundo já sabe. Mas não somos todos iguais nessa jornada. Cada um progride no seu tempo e com diferentes ritmos. Na questão 779 de O Livro dos Espíritos diz que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. Os mais adiantados ajudam os que estão atrasados, principalmente através do convívio social. Isso nos lembra que o progresso não é um ato solidário, mas coletivo, colaborativo, e que ninguém está perdido, por pior que seja a condição atual.
O progresso se dá por várias vias: pelo intelectual, pelo moral, pelo espiritual. Desenvolver a inteligência, o raciocínio, a ciência, tudo isso eleva o espírito. Mas também, e principalmente, o progresso moral, dominar nossas paixões, cultivar virtudes, amar verdadeiramente o próximo e a nós mesmos. Nem sempre é caminho fácil. Obstáculos, quedas, dores fazem parte do progresso, mas não nos retrocessos. São pausas, ajustes, ensinamentos que fortalecem. O espírito não é criado perfeito, mas para aperfeiçoar-se constantemente. É como um diamante bruto que vai se lapidando pouco a pouco em cada existência. E agora, o que fazer com esse ensinamento? Talvez você identifique um hábito que ainda te prende: orgulho, intolerância, reclamação constante, vaidade. E muitas vezes justificamos velhos hábitos dizendo: é assim que eu sou. Mas além do progresso, nos chamam para mais do que isso, para a mudança, para a transformação, para a vitória sobre nós mesmos. Progredir é vencer a si mesmo, todos os dias, mesmo que seja um passo pequeno, um esforço silencioso, uma escolha renovada. Nunca perca a esperança na sua evolução. Nunca pense que é tarde demais para recomeçar. Cada dia é uma nova chance, cada desafio é uma escolha, cada erro uma lição. Lembre-se, o espírito está sempre destinado a subir, a se aprimorar, até atingir a perfeição. Mesmo quando tudo parece difícil, o progresso está em marcha. Vamos juntos, com fé e paciência, construindo pontes onde antes havia buracos. A lei da igualdade. Você já parou para pensar que ainda existe em você que insiste em se melhorar, em sentir melhor ou pior que os outros? Já parou para pensar que ainda existe em você que insiste em se sentir melhor ou pior do que os outros? Quais são aquelas vozes internas que nos colocam acima ou abaixo do próximo? Será que compreendemos realmente o que significa sermos iguais perante Deus? Deixa eu te contar uma outra história. Conta-se que um espírito recém-chegado ao mundo espiritual viu dois seres de grande luz. Curioso, perguntou um deles: quem foi você na Terra? Ele respondeu com humildade: fui varredor de rua, mas venci a mim mesmo todos os dias. Essa é a verdadeira grandeza, não a posição social, mas a vitória interior. O autoconhecimento, a reforma íntima. Tudo isso é importante para a nossa ascensão. O universalismo nos ensina que todos somos filhos de Deus, criados iguais em essência. Na questão 803 de O Livro dos Espíritos afirma: perante Deus são iguais todos os homens, o sol, luz para todos, e suas leis são para todos. O sol e a luz são para todos, e suas leis são para todos. Porém, na Terra existem desigualdades sociais, culturas, econômicas. Essas diferenças não são eternas, são provisórias e educativas. São instrumentos que o espírito utiliza para aprender, para crescer. A verdadeira igualdade, sabe onde é que está? Está no destino espiritual. Nós somos melhores, não somos melhores nem piores pelo que temos, nem pela cor da pele, nem pela região, nem pelo cargo que ocupamos. Somos diferentes nas experiências, mas iguais na origem e no fim. Essa lei nos chama à humildade profunda, ao respeito e à fraternidade verdadeira. Ela exige que abandonemos preconceitos, julgamentos e toda forma de arrogância, inclusive espiritual. Cada alma carrega sementes divinas e está em estágio diferente da sua evolução.
O que importa é o esforço interior, a luta contra nossas próprias imperfeições. É no convívio com o outro que a gente coloca isso em prática. Como a gente coloca isso em prática? Imagine que alguém com opinião diferente da sua, talvez mais jovem, de outra religião ou classe social, fala com você. Em vez de você fechar o coração, que tal escutar com respeito, com empatia? Lembre-se, diante de Deus, ninguém é superior. Somos todos espíritos na mesma escala, em degraus diferentes, mas com o mesmo valor fundamental. Vamos cultivar o olhar da igualdade verdadeira, aquela que não se prende à aparência ou às circunstâncias, que possamos nos reconhecer como irmãos, filhos do mesmo Pai, caminhando juntos na jornada da evolução. Essa consciência liberta e fortalece, porque nos conecta à nossa essência divina. Vamos para a próxima lei, a lei da liberdade, a lei de liberdade. Você já parou para pensar, eu uso minha liberdade para me libertar ou para me prender ainda mais? Será que somos escolhas, será que nossas escolhas realmente nos levam para a frente? Ou nos amarram em vícios, hábitos ou apegos? Diz a história de um jovem que saiu de casa, decidido a fazer tudo do seu jeito, sem ouvir ninguém. Teve a liberdade que tanto queria, mas escolheu mal. Anos depois, voltou para casa e disse ao pai: descobri que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é escolher o que não me escraviza. Na questão 843 de O Livro dos Espíritos está escrito: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, o livre-arbítrio é um dom sagrado de Deus. Um tesouro que nos diferencia das máquinas, dos robôs, dos seres sem consciência. Mas liberdade não é sinônimo de fazer tudo o que dá na cabeça, sem pensar nas consequências. A verdadeira liberdade está acompanhada da responsabilidade. Cada escolha gera consequências boas ou ruins. Quando escolhemos com consciência, abrimos caminho para o progresso moral e espiritual. Liberdade sem responsabilidade é queda. Liberdade com consciência é ascensão. Libertar-se dos vícios, dos maus hábitos, das paixões descontroladas é o mais alto exercício dessa lei. Imagina que alguém da sua família decide algo com que você não concorda. Em vez de se impor sua vontade, você respeita o livre-arbítrio dessa pessoa, mesmo que reze silenciosamente para o seu bem. Respeito à liberdade do outro é sinal de maturidade espiritual. A imposição nunca educa, só gera resistência. O amor que educa é aquele que respeita, que acompanha, que entende o momento e o ritmo de cada um. Vamos valorizar essa dádiva divina chamada liberdade. E que a nossa liberdade seja sempre uma liberdade consciente, responsável, cheia de amor. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em escolher o que eleva o espírito. E o último, a lei de justiça, amor e caridade. Eu pergunto para vocês, você age com justiça ou com uma justiça temperada pelo amor? Será que nossas ações refletem apenas o que é certo no papel ou vão além, com compaixão e compreensão? Certa vez uma mulher foi insultada publicamente. Poderia ter respondido com raiva, poderia ter revidado, mas ela apenas disse: eu não vou devolver o que recebi, vou devolver o que trago em mim. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é clara: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A lei de justiça, amor e caridade é a síntese, ela é o resumo, a pedra angular de todas as outras leis morais. Justiça não é frieza, é equilíbrio entre o direito e o dever. Amor é a força que sustenta a criação. Caridade é o amor em ação, a prática do amor verdadeiro. O espírito só eleva de verdade quando supera o mínimo da justiça e age com amor e caridade. Perdoar, ajudar, compreender, mesmo quando o outro não merece, é o caminho ensinado por quem? Pelo nosso Mestre Jesus. Justiça sem amor pode ser rigidez que afasta. Amor sem justiça pode ser convivência que prejudica. Mas a união dessas forças forma um tripé da vida espiritual elevada. Imagina que você está certo na discussão, tem todos os argumentos, está na razão, mas percebe que a outra pessoa está fragilizada emocionalmente. Então, em vez de vencer a discussão, você vence a si mesmo, cede e oferece acolhimento. Esse é o exercício da justiça temperada pelo amor, que é a verdadeira caridade. Essa é a maior lei, amar. Amar com justiça, amar com equilíbrio, amar com ação. Caridade não é só dar coisas materiais, é olhar com o outro como irmão, é respeitar, perdoar, servir, amar. Que possamos viver essa lei todo dia, sendo que para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Desejamos para o outro aquilo que queremos para nós mesmos. Meus irmãos, até aqui percorremos as 10 leis morais reveladas pelos espíritos superiores Allan Kardec. Mas agora a pergunta que fica é: o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Porque saber não é só o mesmo que viver. Compreender é o início, transformar é o destino. Essas leis não foram dadas para serem admiradas em livros ou debatidas apenas em palestra. Elas foram escritas dentro de nós, para que nos sirvam como espelho da consciência. Então, por que seguir a lei natural? Bom, a resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. A gente segue a lei natural porque ela que aponta o caminho da verdadeira felicidade. Não é aquela felicidade passageira de momentos. É aquela paz mais duradoura, mais profunda, que preenche de dentro para fora. Além disso, essa lei nos conduz à evolução moral, à evolução espiritual. Ela é como uma trilha segura, que mesmo com subidas e pedras, leva de um destino mais alto, mais iluminado. Ela leva para um destino mais alto, mais iluminado. Quando a gente respeita essa lei, o que a gente sente? A paz de consciência, que não tem preço. Aquela sensação de que fiz o que era certo, fiz com amor, fiz com verdade. Agora, quando a gente desrespeita essa lei, aí, meus amigos, vem a dor, vem o sofrimento, vem o desequilíbrio, que muitas vezes, convenhamos, a gente mesmo que planta. É aí que entra a lei de causa e efeito. Não como punição, não porque Deus pune, mas porque Ele educa. A vida desenvolve o que a gente emitiu, não por castigo. A vida devolve o que a gente emitiu não por castigo, mas para nos ajudar a enxergar, a corrigir. Como saber se estou mesmo seguindo essa lei? Tá, a gente aprendeu aqui as 10 leis morais, como é que eu vou saber que eu estou seguindo essas leis? Você pode fazer essas perguntas simples para si mesmo.
Eu estou tratando as pessoas com respeito, com compaixão? Eu estou fazendo bem sempre que posso, mesmo nas pequenas coisas? Eu estou buscando melhorar os meus defeitos, mesmo que aos poucos? Eu sinto paz nas minhas escolhas ou fico com aquela inquietação por dentro? Eu desejo ao outro o que gostaria que recebesse? Se a tua resposta for sim na maior parte do tempo, é sinal que você está no caminho da lei natural. Não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre esforço sincero, mesmo que imperfeito. A lei natural é a base da evolução. O objetivo de Deus com essa lei não é controlar ninguém, é educar, é formar, é burilar, transformar espíritos simples em espíritos plenos, amorosos, conscientes. A vida é uma escola, as experiências são os mestres. E a lei de Deus é o roteiro invisível, conduzindo tudo com sabedoria. A gente está nesse caminho de crescimento, de burilar o ego, de expandir o amor, de aprender com as quedas. A lei é perfeita, nós é que ainda estamos em construção. E tem uma frase que resume bem isso. A lei de Deus é eterna, perfeita, está escrita na consciência. Segui-la é crescer, desobedecê-la é sofrer para aprender. E como é que a gente vai aplicar essa lei no dia a dia? Porque não adianta só entender com a mente, tem que colocar no coração e nas atitudes. Viver de acordo com a lei natural é o quê? É respeitar os outros e a si mesmo, ser honesto nas pequenas coisas, não só quando convém, buscar o bem mesmo quando a vida aperta, trabalhar o autoconhecimento e a reforma íntima, e educar os filhos com amor, responsabilidade e valores que vão além do mundo material. Mas a gente também precisa de ferramentas para se manter nesse caminho. E o universalismo nos oferece várias. A prece que sintoniza a alma com o alto, o estudo do universalismo que esclarece e fortalece, a prática da caridade, que é o amor em movimento, a disciplina moral e espiritual, porque sem constância a gente se perde, a autoanálise, que nos mostra o que deve ser melhorado, o autoconhecimento, primordial para entender mais profundo a gente mesmo, e a reforma íntima, essencial para a evolução espiritual, para a ascensão. Além de outras, essas são as principais. Tá, mas muita gente se pergunta, por que é que a gente sofre tanto? Por que eu sofro tanto? Meus irmãos, essa é uma pergunta que mexe com todo mundo, em algum momento da vida. Porque, vamos ser sinceros, ninguém passa aqui sem dor. Todo mundo já perdeu alguém, já foi traído, ou se sentiu sozinho, ou já caiu no chão da alma, não é? E aí vem aquela pergunta clássica. Se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Mas talvez a pergunta mais justa seja: se Deus é lei, o que é que eu ainda não estou entendendo nessa dor que eu estou passando? A maioria dos sofrimentos vem das nossas próprias escolhas. Às vezes a gente sofre porque ainda age fora da lei natural. A gente mente, fere, ignora, cobra, exige, se apega, se vinga, se julga. E depois vem a dor como consequência. Não como castigo. Deus não castiga ninguém. Mas a vida, com sua sabedoria, devolve o que a gente plantou, para a gente enxergar e melhorar. É a lei de causa e efeito, na prática, funcionando com amor, não com punição. Às vezes o sofrimento vem de escolhas do passado. Tem dores que a gente não entende agora, mas que fazem parte de um acerto de contas do espírito com ele mesmo.
Às vezes a dor vem para despertar, não para punir. Tem situações que nos acordam para a vida espiritual. E tem ainda o sofrimento que é prova e missão. Algumas dores não são consequência direta do que a gente faz, do que a gente fez, mas fazem parte daquilo que o Espírito aceitou passar antes de reencarnar, para fortalecer ou ajudar os outros. Como, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, depois disso começa a acolher as outras mães enlutadas. A dor vira ponte, vira cura, vira missão. Ou seja, a dor não é o fim, é o sinal, é o empurrão, é o convite. Ela te chama para olhar para dentro, para parar de brigar com a realidade, para reencontrar Deus dentro de você. E cada vez que a gente aceita, aprende, transforma, compreende, a dor perde força e nasce no lugar dela uma paz que ninguém tira da gente. E agora, como a gente pode ajudar os outros a conhecer e viver a lei natural? Principal é pelo nosso exemplo, mais do que palavras, com acolhimento e diálogo fraterno, oferecendo estudo, esclarecimento e convivência, nunca com imposição, mas com amor e paciência. A melhor maneira de ajudar alguém a viver a lei de Deus não é com discursos, mas com testemunho. As palavras podem tocar, mas o exemplo transforma. Quando alguém nos vê amando, perdoando, sendo justo, servindo com humildade, ele sente a presença da lei de Deus em ação. Acolher, escutar com respeito, dialogar sem julgar, também é viver a lei. Porque ninguém se transforma com imposição, mas com amor, com paciência, convivência iluminada. O estudo esclarece, o carinho aproxima, mas é a coerência da nossa vida que planta a semente no coração do outro. Portanto, ajudar alguém a viver a lei natural é, acima de tudo, ser a própria lei em movimento. Vamos refletir juntos na prática com sinceridade e coragem. Quando eu me irrito com facilidade, quando uma simples contrariedade já é motivo para me tirar do centro, qual a lei que será que está sendo violada dentro de mim? A lei de justiça, amor e caridade. A irritação constante, na verdade, mostra que há em mim uma rigidez que ainda ser suavizada pelo amor. E quando eu critico o outro com dureza, aponto as falhas com pressa, mas evito olhar para mim, o que será que estou esquecendo? Da lei da igualdade. E talvez também a da liberdade, porque estou deixando de respeitar o direito do outro de ser quem ele é, com o tempo dele, com as imperfeições dele. E agora pensa comigo. Quando eu já tenho conhecimento, já estudei, já entendi os princípios, mas me acomodo, não sirvo, não coloco em prática, permaneço na zona de conforto. Que lei estou negando? Isso, a lei do trabalho. E também muitas vezes a da sociedade, a lei de sociedade, porque a sabedoria parada apodrece. E o saber que não se transforma em ação vira peso e não libertação. As leis morais nos convidam todos os dias a esse diálogo interior. Elas não estão apenas nos livros, estão dentro de nós. E a pergunta que elas nos fazem é simples e profunda. Como você está praticando isso hoje? O que a vida está nos mostrando que ainda precisa ser reajustado? Que lei a sua consciência está te cobrando em silêncio? O livro dos Espíritos nos ensina que a lei natural está gravada na consciência. Isso muda tudo. A consciência como bússola divina. Porque a reforma íntima não é uma imposição externa.
A reforma íntima é uma resposta interna àquilo que a alma já sabe que precisa ser feito. Quantas vezes a gente erra, mas antes mesmo de alguém apontar, já sabemos. A consciência fala antes, durante e depois. É por isso que o verdadeiro evangelho é da intimidade. Não é o que eu falo na frente dos outros, é o que estou sendo quando ninguém está vendo, os meus pensamentos. E quando deixo de dizer eu sou assim mesmo e começo a dizer quero ser um pouco melhor do que fui ontem, então a lei de Deus já está operando em mim. As leis como caminho de libertação. Meus irmãos, vamos olhar para as leis de Deus com outro olhar. Elas não são imposições tirânicas. As leis são ferramentas de libertação espiritual. Elas não proíbem, elas orientam. Elas não condenam, elas educam. Elas não nos oprimem, elas nos elevam. Quando a gente começa a olhar para as leis com o coração aberto, a gente percebe que cada lei é uma chave. Uma chave que destranca portas dentro da nossa alma. A lei do trabalho destranca a porta da estagnação. A lei de liberdade, ela abre a porta da consciência. A lei de justiça, amor e caridade nos leva até a porta do amor incondicional, aquela que nos aproxima do Cristo. O maior desafio é aplicar nos detalhes. Agora sejamos francos entre nós. O mais difícil não é entender essas leis. O mais difícil é viver essas leis nos pequenos detalhes do cotidiano. É fácil falar de amor numa palestra. Difícil é amar um parente complicado no almoço de domingo. É fácil defender a justiça aqui com palavras elevadas. Difícil é ser justo quando a situação pede que eu ceda ao orgulho ou à vontade de ter razão. É fácil pregar sobre o progresso espiritual. Difícil é aceitar que, para progredir, às vezes eu vou ter que renunciar a mim mesmo, renunciar ao ego, o tempo, o conforto, mas é justamente nesses momentos pequenos, discretos, silenciosos, que a verdadeira espiritualidade acontece. Crescimento paciente, contínuo, interior. Irmãos, vamos lembrar, nós não seremos anjos amanhã. A evolução é um caminho de milênios, mas a cada passo que a gente dá, por menor que pareça, estamos nos aproximando do Cristo. O mais importante não é o quanto a gente já sabe, é o quanto a gente está disposto a mudar. E mudar de verdade, lembremos da frase de Jesus com toda a sua profundidade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O universalismo nos traz essa verdade, não como uma fórmula pronta, mas como semente. E agora cabe nós cultivá-la, com esforço, com fé, com perseverança. A lei natural é roteiro de Deus para a nossa felicidade. Está acessível a todos, sem distinção. Cabe a nós buscá-la, compreendê-la e colocá-la em prática. Que possamos cultivar a consciência de sermos filhos de Deus e seres em evolução. Assumir com amor a responsabilidade pelas nossas escolhas e trilhar com esperança o caminho de transformação interior. Com essa reflexão, com esse convite que vem da própria consciência, nós vamos agora encaminhar para o encerramento da nossa palestra. E agora eu quero contar uma história breve para vocês. Chama-se O Último Julgamento. Conta-se que após a morte, cada espírito passa por um lugar chamado Vale do Silêncio. Ali não há céu, nem inferno, nem juízes, nem santos, nem demônios. Apenas uma porta fechada e uma cadeira diante de um espelho. Foi lá que chegou Ariel, homem com a vida fora, um homem que fora honesto, cumpridor das leis, respeitando a sociedade, vestia-se bem, ajudava obras sociais, tinha boa reputação.
Ao se sentar, uma voz suave, sem rosto, disse apenas: agora reveja sua vida, mas não como você contou. Veja como ela foi de verdade. Então o espelho se acendeu. E Ariel viu a sua infância, seus medos, seus desejos ocultos. Viu quando calou uma verdade por conveniência, quando ajudou, mas por vaidade, quando sorriu, quando julgava em silêncio. Viu quando recusou amar por medo de sofrer, e quando fingiu bondade para fugir do esforço da verdadeira transformação. Cada ato vinha com o sentimento que ele sentiu no momento, sem filtro, sem desculpa, sem disfarce. O espelho não mostrava o que os outros viram, mostrava o que a sua consciência sabia. Aos poucos, Ariel começou a chorar. Não se culpa, mas não era de culpa, mas de lucidez. Com o rosto em lágrimas, disse em voz baixa: a vida foi um dom que recebi para me tornar verdadeiro. E aí fui educado. E eu só fui educado. A porta então se abriu e a voz disse: o julgamento acabou. Mas não houve um juízo. Você apenas enxergou a verdade que evitou por uma vida inteira. E Ariel entendeu: o maior tribunal é o silêncio onde a consciência fala. A vida nos empresta máscaras, mas a eternidade só acolhe o rosto verdadeiro. Se você tivesse de sentar hoje, diante do espelho da sua consciência, você suportaria o silêncio? E mais, se a lei de Deus está escrita na sua consciência, por que tantas vezes você a ignora? O que escolhas você fará amanhã para não se afastar mais do caminho da luz? O que está disposto a transformar em sua vida para viver a verdadeira lei natural? Porque, olha, não dá mais para a gente ficar brincando de espiritualidade. Não dá mais para só entender a lei natural. A gente tem que viver ela. Tem que sentir ela no sangue, no pensamento, nas atitudes. Cada vez que a gente adia a mudança, cada vez que a gente sabe o que é certo e faz o contrário, a gente estica o próprio sofrimento. A gente prolonga a dor que poderia já estar curando. Todo mundo está mudando, a espiritualidade está nos chamando, a dor coletiva grita, a transição já começou. E você vai continuar sentado, esperando o sofrimento obrigar você a mudar? Ou vai se levantar com dignidade espiritual e dizer: chega, agora eu escolho caminhar com Deus. Agora eu escolho não só falar de amor, eu escolho viver o amor. A decisão é sua, só sua. Mas a colheita, ela será a consequência exata da semente que você plantar hoje. Que você escolha com coragem, que você sinta a força que já existe dentro de você e que você não adie mais o reencontro com sua consciência divina. Irmãos, que a luz divina continue brilhando em nossos corações. Que ela nos inspire nos menores gestos, nos maiores desafios. Que ela nos una como filhos de um mesmo Pai, comprometidos com a construção de um mundo melhor. E se um dia o caminho parecer difícil, e se a estrada parecer escura, e lembramos, a lei de Deus está dentro de nós, e ninguém pode apagar essa luz. Que a paz do Cristo nos envolva a todos, e que a nossa caminhada prossiga serena e confiante, sob a orientação da lei maior que rege o universo, a lei do amor. Muita paz. Muito obrigado.